Bom, com vocês, a nossa queridíssima cantora, atriz, poetisa, historiadora, jornalista, Camila Trindade. Caramba, quanta coisa, Patrícia. Boa noite a todas, todos e todos. Uma honra estar aqui mais uma vez, numa atividade da Unifesp, onde eu estudei por 3 anos, a pedido da Patrícia, que de professora virou uma grande amiga, e para homenagear essa mulher tão valorosa, que é a Iá Luciana. Eu vou cantar uma canção que a gente canta lá no Iloa de Mim, uma cantiga de Inhação, ou Iá, e espero que, enfim, todo mundo receba de coração aberto e que, enfim, a Iá Luciana aceite essa homenagem, está sendo feita de coração, tá bom? Vamos lá. Ela é zambi, ela é zambi, ela é muxaxê, ela é zambi, ela é zambi, ela é muxaxê, ela é zambi, ela é zambi. Ela é zambi, ela é zambi, ela é zambi, ela é zambi, ela é muxaxê, ela é zambi, ela é zambi, ela é muxaxê, ela é zambi, ela é zambi, ela é zambi, ela é zambi. Oyadeo mareo, yadeo mareo, yadeo mareo, yadeo mareo. Parrei! Oia! Ela é zambi, ela é zambi, ela é muxaxê, ela é zambi, ela é zambi, ela é muxaxê, ela é zambi, ela é zambi, ela é muxaxê, ela é zambi, ela é zambi, ela é muxaxê, ela é zambi, ela é zambi, ela é muxaxê, ela é zambi, ela é zambi, ela é muxaxê, ela é zambi, ela é zambi, ela é muxaxê, ela é zambi, ela... Oi, gente. Eu acho que ela caiu, professora. É. E, por favor, o áudio da mãe Luciana está fechado. Ela não está conseguindo abrir. Agora eu abri. Ah, obrigada. Vamos aguardar só um instantinho a Camila voltar. Nesses momentos... Ô, querida Camila, estamos aqui com você. Tá fechado o microfone, cá. Tá fechado. Caiu! Ai, meu Deus! Vocês conseguiram ouvir a música? Só faltou o finalzinho. Aí você tem que cantar o finalzinho para a gente ouvir, que a gente é seu Tá fã. bom. Vou cantar o finalzinho. Oi, adeo, mareo, adeo, mareo, adeo, mareo, adeo, mareo. Parrei! Oiá! Axé, obrigada, Pati. A bênção. E a Luciana. Obrigada, obrigada. Mãe Luciana, então nessa noite de luz, com essa voz maravilhosa da Camila, pedindo permissão ao Oiá, a gente agora vai fazer a sua apresentação, né, que a gente faz com muito carinho e com muito respeito e profunda admiração, né? A gente queria que fosse presencialmente, mas a gente está fazendo e está acontecendo, né? Vamos lá. Mãe Luciana de Oiá é Luciana Bispo. Ela é formada em Serviço Social pela PUC de São Paulo. É assistente social com vasta experiência e atuação na área da infância e da adolescência. Ela é Yalorixá, do Ilê, Obá, Ogodu. Ela é gestora do projeto de segurança alimentar Solidariedade contra o Covid-19, do Polo Cultural Maria Sininha, no bairro Eldorado, zona sul da cidade de São Paulo. Ela é ex-conselheira do Conselho Municipal de Defesa e Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente da cidade de São Paulo. Ela acompanha a diretoria executiva do IDAFRO, Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, e ela é conselheira política da Ocupação Cultural Geolu, ou Gerolu. É Geolu, né, mãe? Geolu, né? Gerolu. Tá. E ela é coordenadora do Ijaxê, Luta e Força dos Povos de Terreiro e curadora da ECOA da UOL. Mas antes de eu passar a palavra para a mãe, eu queria e quero e vou fazer isso, eu vou colocar aqui um áudio para vocês escutarem rapidinho do Dom... Está aqui, cadê o áudio? Está aqui. Do Dom Luiz Fernando
do Dom Luiz Fernando Lisboa. Dom Luiz Fernando Lisboa, ele é o famoso bispo que defendeu a população de Cabo Delgado e denunciou os crimes e a guerra civil que o governo moçambicano não queria reconhecer, que estava acontecendo naquela região norte do país. Ele é um ardoroso defensor do diálogo interreligioso, e ele mandou um áudio para a Mãe Luciana, porque ele queria estar aqui presente. Ele soube do evento, me telefonou, eu conversei sobre a Mãe Luciana, contei a história dela, e ele ficou encantado. Então, eu vou colocar esse áudio rapidinho aqui para vocês escutarem. Aqui. Olá, caríssima Ialorixá Luciana de Oiá. Foi com alegria que eu soube do debate que a senhora irá proporcionar para um grupo amplo de pessoas de várias denominações religiosas. Eu gostaria muito de estar no debate, mas não poderei, porque junto com o clero da minha diocese, nós vamos iniciar o nosso retiro anual justamente nessa noite do debate. Mas eu quero desejar um bom debate, quero lhe agradecer pelo trabalho que tem feito junto do seu povo religioso, mas também junto dessa situação que nós estamos passando agora, dessas mudanças que nós precisamos conseguir na nossa realidade, para enfrentar também esse momento duro da pandemia e de perda de muitas conquistas sociais que o povo brasileiro está vivendo. Então, quero desejar um bom debate e meus respeitos pelo seu trabalho junto à sua religião, que nós todos, líderes religiosos, possamos nos unir por essas causas que são comuns, que é a implementação de uma sociedade mais justa, mais digna para todos, e que cada um de nós, a partir da nossa religião, do nosso terreiro, das nossas igrejas, possamos fazer a diferença. Que as nossas casas, os nossos terreiros, as nossas igrejas sejam lugares de fraternidade, e que essa fraternidade que vivemos entre nós possamos levá-la para fora dos nossos ambientes religiosos e vivê-la no dia a dia. Que possamos acolher os mais pobres, os mais vulneráveis, e que ninguém passe nem frio, nem fome, porque isso deve nos incomodar e deve nos fazer perder o sono. Então, um bom debate e obrigado pelo seu trabalho junto à sua comunidade e junto à sociedade. Um grande abraço, que Deus nos abençoe a todos. E agora, com emoção e profunda gratidão, passa a palavra à Mãe Luciana. A palavra é toda sua. A senhora tem até de 40 minutos a 1 hora para sua exposição. Depois eu vou pedir a ajuda da Samira e da monitoria para pegar as perguntas, que eu vou pedir ao público para enviar as perguntas pelo chat. E aí a monitoria vai lendo. Se for necessário, a gente vai pedir para a pessoa que fez a pergunta que abra o microfone, tá bom? Então, mãe, sua bênção, agô, e pode começar. Agoiá, eu peço aqui, a única coisa que eu quero acrescentar aí nesse extenso currículo é que eu sou mãe de 3 filhos biológicos, eu sou mãe da Luana, mãe do Cauê e mãe da Yasmin, né, meus filhos biológicos, tenho 2 filhas do coração, a Priscila e a Michele, e também fui por muito tempo, né, guardiã de mais 40 crianças no período em que fui gestora de um abrigo. Então, é isso que eu gostaria de acrescentar. Eu peço agora aqui a minha ancestralidade, a todas aquelas que vieram primeiro para essa luta. Eu peço que o Senhor do dia, Pai Exu, que é o Senhor da comunicação, seja hoje também, junto com o Oiá, nosso condutor para esse diálogo, para essa conversa, e que nos abençoe pelo dia de hoje.
Mãe Oyá, eu tenho certeza que é a minha grande companheira, é aquela que conduz a minha vida, inclusive para esses espaços, muito numa perspectiva de ganho, numa perspectiva de nutrir todas as pessoas para tudo aquilo que nós precisamos no dia de hoje, né? Nós estamos precisando de compreensão um do outro, nós precisamos de ampliação dos olhares, nós precisamos de capacidade, né, de boa ori, né, de bom caráter, para que então a gente possa provocar mudanças. Provocar mudanças passa por isso. Então eu quero agradecer mais uma vez e pedir a bênção de todas, de todos e de todos que estiverem por aqui, respeitando inclusive outros credos, né, porque muito possivelmente nós não teremos aqui só simpatizantes ou pessoas que sejam do credo de candomblé, mas sim de outras denominações religiosas, e aí todo o meu respeito às outras denominações. E agradecer já a todas as pessoas, linda a homenagem, muito bonita, gostei muito, né? Oyá é sempre aquela que me conduz e que me fortalece, e aí chegar num lugar como esse, do qual eu tenho um imenso respeito, professora Patrícia tem sido muito gentil comigo, muito afetuosa, e eu acho que é importante isso, né? Gentileza gera gentileza, muito cuidado. Também quero agradecer aqui o Lucas Oliveira, que é o aluno, né, que nos apresenta, né, que é colaborador aqui do Lar Maricininha, é voluntário, então eu quero agradecê-lo também por essa apresentação, porque no caminho tudo que eu quero é cruzar boas pessoas, né? Inclusive para fortalecer a minha caminhada, assim como das minhas ancestrais, né? Porque os meus passos vêm de muito, muito longe. Nós passamos séculos e ainda estamos na luta, né? Por dias melhores, por igualdade, enfim. Eu fico lisonjeada por estar nesse espaço, porque eu dizia outro dia para a professora Paula Balduino que eu sempre acredito muito na possibilidade da academia mais próxima da comunidade. E seja ela uma comunidade religiosa, seja ela uma comunidade aí compreendendo as periferias, enfim, e que é mais próxima. E aí queria dizer que aqui a minha proposta de hoje é uma proposta de caminho para a superação da intolerância religiosa. Ela vai passar muito pelo nutrir, porque eu acredito nisso. Eu acredito no nutrir numa perspectiva muito maior do que só o alimento, né? Mas de tudo aquilo que, quando nós ingerimos o alimento, de tudo aquilo que nos alimenta. E aí tem o alimento físico, que alimenta o físico, mas... Mãe Luciana, vamos aguardar um pouco, pessoal, que acho que congelou aqui. Deixa eu avisar ela. Só um momento, pessoal, que a gente está vendo aqui o que houve. Voltou, gente? A mãe Luciana? Ela voltou. Beleza. Obrigada, Lu. Mãe Luciana? Lucas, ela está aqui? O microfone dela acho que está fechado. Sim, tá mutada. Você tá mutada, Luciana. Tá. Voltei, voltou? Agora sim. É porque eu caí, né, gente? Essa coisa ao vivo é isso, né? De vez em quando a gente cai. Então, eu acho que eu estava exatamente falando da minha proposta, né? Uma proposta de caminho para a superação da intolerância religiosa, e aí eu digo que nós fomos bem, né, professora,
quando falar em superação, a gente, é porque é sonho, né? E sonho que se sonha junto é um sonho realizado, né? Então, a gente falou muito, eu e a professora Patrícia, a gente foi falando desse sonho de superar, mas aqui, eu penso que muito humildemente vou fazer algumas sugestões e apontar alguns caminhos. O primeiro caminho deles é do nutrir, e o nutrir para além dessa coisa de só alimentar o físico, né? Mas de pensar de religião de matriz africana, pensar no candomblé com o cuidado que as religiões de matriz africana traz para a comida. O ato de comer das religiões de matriz africana é um ato sagrado, né? E a comida ela está muito para além dessa coisa de só comer e agora eu estou com fome, mas a gente reza, né? Literalmente, no candomblé, nós comemos rezando, porque geralmente a gente atribui a coisa de comer rezando quando aquilo é muito bom, né? Mas a comida para o candomblé é algo muito sagrado, é importante. Então, eu quero trazer para cá esse outro olhar de nutrir nesse sentido, né? Nós fazemos comida para os orixás, para alimentar os orixás, colocamos aos pés dos orixás, muito numa perspectiva de nos nutrir espiritualmente, de nos nutrir fisicamente, de alimentar a nossa ori, porque é isso que a gente diz, olha, nós vamos fazer tal ato, né, para alimentar a ori, então para que nos fortaleça. O diálogo hoje por aqui ele vai passar pelo fortalecimento, mas especialmente pela nutrição de amor, pela nutrição da luta, pela nutrição de se recolocar, de repensar, de ressignificar, né, tudo aquilo que as pessoas, na maioria das vezes, né, e aí falando da religião de matriz africana, as pessoas não sabem. Então, a intolerância religiosa, ela passa pelo desconhecimento, ela atravessa o desconhecimento. Então, alguém disse que Exu era o diabo, e aí todo mundo passou a entender o Exu como o diabo, e não como essa divindade comunicadora, essa divindade assertiva, essa divindade que faz o erro virar acerto, essa divindade potente que Exu é, né? Então, as pessoas marginalizam, demonizam as divindades que elas desconhecem. E aí, eu gostaria até de trazer um exemplo muito interessante que eu tive aproximadamente uns 4 anos atrás. Eu estava no balé, que é o cemitério, justamente para um ato religioso, né, de uma pessoa que era iniciado no candomblé, e quando você é iniciado no candomblé, existe atos para que a pessoa volte, então, para o Oru. E uma senhora vendo, eu estava, então, conduzindo esse ato religioso, e uma senhora, então, viu esse ato e falou, nossa, assim, a gente foi, fez, voltou. Ela falou, nossa, que lindo, fiquei muito admirada, vendo exatamente o que estava acontecendo, mas, sabe, fiquei muito preocupada, porque sabe o que é, né? Você sabe como é candomblé. Eu disse, não, eu não sei. Não, é porque eu ouvi falar que é assim, que é assado. Enfim, falou várias coisas. E o que eu pedi para ela? Eu disse, querida, o que você ouviu falar, por favor, esqueça. Guarde o que você viu aqui, o que você presenciou aqui. Essa beleza, essa seriedade, essa harmonia, esse afeto, porque foi o que você presenciou, foi o que os seus olhos trouxe para você do candomblé. Então, a sua experiência com o candomblé é essa. O resto alguém disse a partir do olhar dele, da vivência dele, e que muitas vezes não viveu. E aí, naquele momento, eu já estava assim, não organizadamente, porque nós que somos do candomblé, o tempo todo a gente está falando de intolerância religiosa, o tempo todo a gente está falando de racismo, o tempo todo nós estamos defendendo e tentando, né, fazendo o caminho para ressignificar aquilo que impuseram a nós. Impuseram a nós demônios que não são nossos, impuseram a nós de não termos almas, impuseram a nós mais 1 milhão de coisas que não são nossos. As pessoas não conhecem as religiões de matriz africana, não sabem exatamente como elas nasceram, não sabem o peso que tem o alimento para nós, o quão importante é um alimento, mas não é o arroz, o feijão, mas todo o ato da comida,
né? Não sabe, na grande maioria, as pessoas não sabem que esses lugares de cozinha de candomblé são lugares, inclusive, reservados. Não é todo mundo que entra na cozinha, porque ali está se preparando o que vai ser servido. E o que vai ser servido para as pessoas que estão na casa, na EBE, na comunidade, mas também para o orixá. Então, para nós, enquanto religião de matriz africana... Oi, Luciana, travou. Só um momento, pessoal. Voltei? Voltou! Onde eu parei? Você estava falando da perspectiva das religiões de matriz africana, né? Quando você fez aquele comentário com a senhora, guarde o que você viu, guarde o que você ficou, Isso. e não a visão do preconceito, né? Isso. E aí foi por aí que você Era, estava... tá, ok. Perdeu. Ok. O Ricardo lembrou, Ok. é na cozinha. Ricardo, Na cozinha, você está melhor do que eu. Pode abrir o microfone, lembra aí, porque eu estou ruim. Você é mais jovem que eu, pode falar, por favor. Não, é que, na verdade, Ricardo, obrigado, mas na verdade não era onde eu parei a pergunta, mas até onde vocês estavam ouvindo, e aí o Ricardo bem lembrou que era da cozinha, e aí nessa perspectiva eu quero fazer esse convite, né? O convite é para todos que estão aqui, o convite para refletir o que é candomblé, o que é de verdade, mas a partir de alguém que é do candomblé, porque aí eu dei esse exemplo da cozinha, porque as pessoas não sabem a relação que nós temos com a comida, mas mais uma vez dizendo numa perspectiva muito maior do que só alimentar para matar a fome, mas alimentar para saciar tudo aquilo que né? Não é só a fome física, mas também a fome espiritual, a fome do corpo, a fome da origem. É desta forma que se dá a relação com o alimento nas religiões de matrizes africanas. É de uma forma sagrada. E aí, eu quero também estender aqui, colocar as dimensões que isso tem para a nossa segurança alimentar, né? Para tudo isso, para esse cenário de fome, esse cenário de miséria que a gente tem visto o tempo todo. Será que travou, gente? Alguém não, estamos acompanhando. Ok. É porque a Patrícia, para mim, aqui apareceu travada, e aí Mas eu estou ouvindo, gente, vai dar tudo certo. Ok. Vamos pedir aos protetores que cuidem do nosso campo da internet, que essa internet seja abençoada para a gente seguir até o fim. Agô, né, para o orixá da internet, para a gente poder seguir. Vamos chamar Ogum, que é o senhor da tecnologia, e aí a nossa vida aqui pela internet vai ficar mais fácil, né? E aí eu queria pensar aqui, convidar vocês também para pensar nas causas e efeitos da intolerância religiosa, né? Que tem causa, sem dúvida nenhuma, e acho que é claro, aqui a gente tem professor de história, tem a Patrícia, que tem aí um currículo fantástico, e que está exatamente ligada, né? Diretamente ligada ao racismo e todo esse peso que o racismo traz. Então, tudo aquilo que é nosso, que chegou conosco, ele vem com o peso de que não era bom, de que não deveria ser servido, de que não deveria ser utilizado. E aí traz, inclusive, para a comida que tanto alimenta, que alimentou esse povo durante a travessia, traz para essa comida pesos que nela não existe, né? Porque é possível, inclusive, se perceber o quanto se desvaloriza tudo aquilo que vem do povo negro. A gente pode falar do quiabo, eu posso falar de um alimento que eu conheci, mesmo sendo mulher negra, sendo Ialorixá, tendo aí um caminho na militância, eu conheci recentemente o caramuela. Eu não conhecia, e é de origem africana, né? A professora Paula trouxe isso muito bem outro dia no webinar. E aí que eu fiquei conhecendo. Eu conhecia outros tipos de cará, mas especialmente esse não. Mas é do nutrir, né? É de falar de amor, é falar de possibilidades de estar alimentado. Mais uma vez, acho que eu vou ser bem repetitiva aqui, de estar alimentado em todos os sentidos.
estar alimentado para além da boca, estar alimentado do corpo físico, do corpo emocional, daquilo que você chega, né? E você reconhece, né? Quando você chega no terreiro, você reconhece o alimento, porque nós chegamos, né? Toda a nossa entrada, da porta até chegar no ilê, ou seja, na casa, no barracão, nós vamos sendo alimentados pelo caminho, porque você passa a porta e ali você pede licença a Exu e já vai sendo alimentado, até o banho de folha, tudo no candomblé é um alimento. E acho que é importante a gente falar disso, né? Para a gente considerar a história, porque se a gente não considerar a história, nós não vamos entender o porquê o racismo, porque a intolerância religiosa ela é tão perversa conosco. E aí eu digo conosco, para as pessoas que são de religião afro-brasileira, de religião de matriz africana, mas também para as pessoas que não são. Muito mais para nós, eu digo para aquelas que não são, porque elas não têm informação da riqueza que é o candomblé. E para nós que sofremos a dor, porque é muito dolorido você ouvir alguém contar algo que não é. É muito difícil, é muito dolorido quando alguém diz que Oiá era, por exemplo, promíscua. Isso é muito dolorido, porque quem está falando não conhece a divindade, não sabe como essas divindades chegaram por aqui, não sabe da trajetória da divindade, e aí coloca de uma forma distorcida. Então, tem um trabalho nosso, né, de todo mundo que está na luta, e aí dos nossos ancestrais e de quem está agora, e aí nós aproveitamos que todo o racismo, as questões raciais, ele é pauta, né? É pauta de verdade. 2021 tem sido pauta, a gente tem conseguido pautar nos vários espaços para desmistificar, para ressignificar exatamente esse nosso espaço, né? O que é a nossa religião, para trazer para a nossa religião aquilo que verdadeiramente ela é, contar a partir de nós, contar o quanto a nossa divindade é sagrada, tanto quanto os outros, né? A gente pode falar de Jesus, de Deus e de que nome a gente quiser dar. Então, se para essas pessoas, essas outras denominações, existe para elas um Deus, para nós existe o Olodumare. E isso precisa ser respeitado. É para isso, o tempo todo, que a gente tem feito um trabalho, eu e outras tantas pessoas, né? Eu que estou aqui hoje, mas outras, a minha avó, a minha mãe, as minhas tias, fizeram todo esse caminho. E principalmente nesse viés, né? No caminho também da alimentação. Eu me lembro de uma música, eu vou falar um pedaço de uma música dos Racionais, que é no candomblé para receber a bênção, mas também que era para se alimentar. Em várias comunidades, as crianças iam para o candomblé, né? Até porque não tinha o alimento, aí eu estou falando desse alimento físico, né? O arroz, o feijão, o acarajé, a comida, não tinha. E aí essas crianças iam para o candomblé. E também é uma porta importante para a intolerância religiosa. Então, quando a gente fala um dos caminhos, quando você aponta um dos caminhos para a superação da intolerância religiosa, o primeiro deles é a informação. Nós precisamos ser informados do que é o candomblé. Ótimo, nós estamos no espaço de uma universidade renomada e a gente está podendo discutir isso, mas nós podemos discutir isso nas nossas comunidades. As pessoas que aqui estão podem falar de intolerância religiosa e da proposta desse caminho nas suas casas, com o vizinho, né? Por exemplo, porque nós temos muitos terreiros, ou é o terreiro, aquela casa grande, aquela chácara, ou é o vizinho, mas compreender, né, o que é, por exemplo, vai ouvir lá o quão sagrado é a comida para nós. Então, se não sabia, sabe, hoje é possível a gente problematizar entre os nossos, inclusive para diminuir, para amenizar os impactos tão danosos do racismo e da intolerância religiosa, que para nós é difícil, né? Para quem é de religião, por exemplo, quando você tem
uma criança, um filho, né? Eu tenho os meus filhos que são iniciados, e aí quando ele é iniciado pequeno, ele vai para a escola, e aí tem uma dieta, né? Ele leva uma dieta para poder fazer o lanche. E aí desmistificar. O tempo todo nós vamos nutrindo essas crianças, seja eles parente direto, porque também no candomblé nós somos família, né? Mãe, filho, tio, tia, e não do ponto de vista biológico, mas nós entendemos, há uma construção familiar colocada no candomblé, e aí nós estamos nutrindo essas crianças de informações, de como eles se comportam, do que é possível, como é que eles apresentam. Apresentamos a essas crianças quem são esses orixás, até para que eles possam também, a partir dessa nutrição, a partir desse alimento, poder amenizar os impactos nele, na vida dele e na vida dos amigos da escola ou de outros lugares, do trabalho, né? O tempo todo nós estamos convidando, né? Eu diria que o caminho para a intolerância, ela não é um dia, mas elas são séculos. Eu digo que os meus antepassados estão há séculos brigando, ou melhor, lutando, buscando a superação da intolerância religiosa. E com vários caminhos, né? Eu também queria trazer um outro exemplo aqui, que é nossa agente de saúde. Nós estamos num lugar onde tem um programa de saúde da família, e recentemente, numa conversa aqui com a agente de saúde, ela estava, inclusive, dizendo assim, olha, ela é de religião neopentecostal e desde criança ela sempre foi de igreja. E ela sempre ouvia dizer que não podia chegar perto, que não podia se aproximar, enfim, né? Tudo aquilo que o pastor ou quem está lá na igreja fala a partir do desconhecimento, fala a partir daquilo que outras pessoas disseram para ele e que de fato ele não é, porque o candomblé, acho que é importante lembrar, o candomblé é um lugar de presença. O candomblé é uma religião de presença. O candomblé, a gente se aprende candomblé vivendo o candomblé. Você vai compreender a extensão, a dimensão do nutrir, a dimensão do alimento do candomblé dentro do candomblé. Você vai aprender que você se nutre com o banho, você vai aprender que você se nutre quando você coloca a água na rua e avisa Exu que está chegando e entra para dentro da casa, entra para o barracão e para a sua família. E aí essa moça, então, veio aqui várias vezes para fazer aquele cadastro, né? Fazer cadastro, atualizar, ver quem precisa de consulta. Então, aí ela foi vendo, ela não foi até o terreiro, mas mesmo no terreiro, do lado do terreiro, nós temos casas. Então, ela foi nessas famílias. Uma das coisas interessantes que ela percebeu foi que as crianças tinham nomes diferentes. Por exemplo, Potiara, Bomani, Diacuí, Abaiomi. E ela falou, nossa, que nomes diferentes. E aí foi vendo a nossa forma de ser, os cuidados que a gente tem, a relação da organização que distribui a cesta básica para uma comunidade toda, e ela foi desconstruindo aquilo que ela ouviu o tempo todo, que era um lugar maligno, que era um lugar que deveria ser afastado, e recentemente, tem aproximadamente 15 dias que ela foi contar isso para nós, inclusive que ela foi fazer pesquisa para saber qual que era o significado dessas crianças, né? Porque ela viu a Yalorixá, que sou eu, viu essa pessoa trabalhando, essa pessoa, inclusive, fazendo articulações para conseguir cesta básica e distribuir na comunidade, que é uma outra forma de nutrir, mas é uma forma de amenizar, né, as dores, inclusive a dor da fome, né, resgatar a dignidade do ser humano e sem nenhum compromisso. As pessoas que vêm na organização da qual eu sou gestora para buscar a cesta básica, eles não têm nenhuma relação com o candomblé. Mas esta foi, para ela, importante para desconstruir. Então, a gente está falando de superação através mesmo do alimento, que é isso, ela passou a olhar para o candomblé de forma diferente, porque ela começou a olhar outros lugares, que é uma região que tem várias
casas de candomblé, ela começou a prestar atenção nessas pessoas para além daquilo que ela passou a vida ouvindo do pastor, que ela ia na igreja, tal, e aí ela fez a consulta no nome dos meninos, né, no nome de Bomani, que é uns que chamam atenção, e é uma criança de 8 meses, e aí ela percebeu que o nome significava o guerreiro. E aí pôde contar, né, no momento que veio aqui para marcar, para agendar a consulta, pôde contar o quanto ela desconstruiu. Eu pensei, nossa, eu vou levar para a palestra de superação da intolerância religiosa, eu vou levar esse caso, eu vou levar essa situação, porque eu acho importante para dizer que existe uma receita, né? Algumas pessoas hoje me disseram, qual que é o caminho? Claro que eu guardei para dizer agora, mas também para trazer aqui que eu não vou inventar a roda, entendeu? Eu não vou propor aqui. O que eu proponho hoje, de uma forma muito mais organizada, as minhas ancestrais já propunham lá atrás. Porque se a gente vai olhar, né, como a relação da comida para a mulher negra sempre foi muito importante. A mulher negra alimentava outros filhos que, inclusive, não eram os delas. Muitas vezes ela deixava de alimentar esses filhos, os seus filhos, para alimentar o filho da mulher branca, e era nutrir. Algumas, outras não. Algumas a gente sabe que tem relatos de muitas mulheres que amenizaram, mais uma vez, o racismo, porque era ela que alimentava o filho da outra. Então, tinha lá uma condescendência com essa mulher, e mais uma vez é o alimento que está ali, né, na pauta, que está ali, inclusive, minimizando os impactos. Isso é sempre, não estou dizendo, estou dizendo casos isolados, eu não estou dizendo que isso era uma regra, por favor, não é isso. Mas que para nós, hoje, olhar, né, acho que é importante olhar. Recentemente eu também estava lendo uma entrevista, inclusive, que é da Cavalo Marinho, né, fez inclusive um podcast, que dizia que agora na pandemia são as mulheres negras estão cuidando de outras mulheres negras para se alimentar. Então, elas estão cuidando para trazer alimento, né? E aí a gente tem, então, uma possibilidade aí de superação para a intolerância religiosa, mas também para o racismo, ou para o racismo e a intolerância religiosa. Porque aqui, por exemplo, no Ilê e no Lar Maricininha, que são muito próximos do outro, a gente tem feito isso. O Lar Maricininha distribui cesta sem nenhuma proposta religiosa. A Ialorixá faz essa articulação porque eu acredito, né? Eu acredito, e nós, olhando para a situação, nós temos vizinhos, a comunidade do Morro do Macaco, nós vimos que seria necessário toda uma articulação para garantir alimento para essas pessoas, né? Uma vez que o cenário prejudicava ou ia ainda evidenciar muito mais ainda a vulnerabilidade dessas pessoas. E isso aconteceu. E nós, entendendo que a comida é sagrada, nós não poderíamos deixar isso passar sem nenhuma tentativa, né, de amenizar esse impacto. E nós fomos fazendo como uma organização, a gente foi fazendo. E aí as pessoas começaram a ver de forma diferente a Ialorixá. Porque eu sou a gestora do Lar Maricininha, mas eu também sou Ialorixá. Poucas foram as vezes que eu fui distribuir a cesta aí vestido com a minha indumentária, porque não era essa a perspectiva. A perspectiva era de alimentar. Sempre nós temos um diálogo, né? Hoje eu ouvi pela manhã numa reunião que é uma tecnologia, mas nós temos sempre um diálogo que passa por esse nutrir, que passa pelo nutrir para além, novamente repetindo, para além do ser alimentado dos 10 quilos de arroz que ele leva e dos 2 quilos de feijão, mas ser alimentado na sua dignidade, ser alimentado no seu direito garantido, ou seja, nós estamos garantindo o direito, é seu direito, ter, então, uma cesta básica para que você não passe fome, garantindo a segurança alimentar. E foi isso, sem nenhuma intenção, que foi minimizando e trazendo um outro olhar para as pessoas que são de candomblé, para essas pessoas, porque a partir daqui outras casas começaram
a se mobilizar, algumas já tinham já ação, outras casas começaram a se mobilizar, e aí um outro olhar, né? Um outro olhar para as religiões de matrizes africana, onde as pessoas entendiam, ou algumas ainda entendem, que é algo que não pode se aproximar, que é algo que faz mal. Quero dizer também que essa situação de vulnerabilidade, de fome, né, ela trouxe, né, tipo, eu posso me alimentar desse lugar. Eu também tenho uma situação que eu me lembro de uma moça contando que ela era uma simpatizante das religiões de matriz africana, e no momento que ela, desempregada, com filhos, ela então estava lá recorrendo às divindades para que ela conseguisse uma cesta, e alguém falou que eles falam Lar Maricininha e não o Ilê, não é o Ilê, o Baixa, é o Godô que está distribuindo. Aí a Lorixá é gestora do Lar Maricininha, né? Mas é a organização. E aí ela veio para pegar a cesta e ficou muito feliz quando descobriu que no mesmo endereço tem um Ilê. E que esse Ilê estava junto, né? Que a Yalorixá desse Ilê era uma das pessoas que articula para que a cesta básica chegue. Então, ela ficou muito feliz porque ela disse: eu sou simpatizante do Candomblé, mas eu não imaginava que eu poderia receber de um lugar como esse a minha cesta básica. E aí, mais uma vez, eu vou dizer que isso é a desinformação, porque os quilombos que foram montados há séculos, eles alimentavam, eles nutriam tanto do alimento físico quanto desse alimento de outras possibilidades de vida, de resgate. Ele tinha uma perspectiva de igualdade, era isso. Então, as pessoas acabam por não saber como isso se deu, as pessoas acabam intolerantes, as pessoas acabam desrespeitosas, as pessoas acabam causando dor em nós que somos da religião. E nós caminhamos, né, a nossa luta será hoje, amanhã e sempre para minimizar ou para superar, né, como eu e Patrícia conversamos bastante, para superar os impactos, né, para superar a intolerância religiosa. Esse tem sido o grande desafio. Queria dizer que, Patrícia, você está monitorando o meu tempo? Sim, mãe, fica tranquila. Bom, acho que eu falei bastante. Acho que uma das coisas que eu quero só reforçar é que esse candomblé, né? O candomblé é um lugar de apoio, o candomblé é um lugar de cuidado, que introjeta os estereótipos, né? Isso que a gente quer se libertar, que tem sido cada vez mais eu tenho visto, inclusive, um reconhecimento da mídia para os trabalhos que são feitos pelas casas de matrizes africanas, que são importantes, né? Alguns projetos sociais já existem há muito tempo, e aí aqui eu posso trazer o Opofonjá, que tem uma escola dentro da EBE, da comunidade, que lá tem Iorubá na escola, né? O quanto isso é importante, o quanto isso é impactante, e que nós aqui seguimos nessa desconstrução para que amanhã, para que os meus filhos, para que os meus netos, para que as pessoas que vierem depois de mim possam ter uma sociedade mais justa, uma sociedade igualitária, possa compreender e assim, dessa forma, efetivamente superarmos a intolerância religiosa. Muito obrigada, mãe Luciana. A senhora é fantástica. E eu queria só fazer alguns comentários, assim. Na minha trajetória de vida é muito rapidinho, né? Eu fui casada, né, com um rapaz que o pai era judeu, lá no Rio de Janeiro, e uma coisa que foi muito marcante na história das imigrações judaicas, sobretudo na época da Segunda Guerra Mundial, a ponto de terem muitos judeus que se iniciaram no candomblé no Rio de Janeiro, na Bahia, em vários estados,
foi a acolhida, né? Essa acolhida, né, eles, né, vindo do racismo, do nazismo, de um sofrimento enorme, e conversando, né, com alguns judeus, que eu chamo judeus que entraram no candomblé. Um deles foi o fundador da editora Palas, ele era judeu, e eles tomaram tanto horror do nazismo e tanto horror das pessoas que diziam ser religiosas, que diziam ser cristãs e que apoiavam o antissemitismo, que fechavam os olhos, né, para os campos de extermínio, que muitos, ao se aproximarem do candomblé, se reconectaram com o divino. Eles disseram, né, o antissemitismo, o racismo, a perseguição, o ódio aos judeus tinha quebrado em muitos a conexão com o divino. Então, esse judeu que fundou, né, a editora Palas, e que a filha dele hoje toca à frente, e agora é a neta que está tocando à frente, ele tinha um sentimento assim, de uma felicidade, porque ele se sentia de novo pertencente a uma comunidade, a um afeto, a um amor. E em todas as histórias que eu ouvi, todos se referiam ao momento da alimentação, que chegou no terreiro, não conhecia ninguém, não sabia nem falar português, e eles recebiam o alimento, recebiam o carinho, recebiam o axé, recebiam a bênção, né? Então, para vocês terem uma ideia de que isso não é de hoje, né? E que todos os movimentos migratórios, a gente tem muitos descendentes de libaneses e de judeus nas casas de candomblé e também de umbanda, por conta dessas histórias de sofrimento imigratório, que essas casas acolheram e ajudaram a muita gente, né? E lembrar que, para muitas crianças de periferia, os terreiros de umbanda e candomblé são também espaços de lazer, de poder brincar, né? De poder estar junto, né? Então, eu queria fazer esse registro, né? E, mãe, tem muitas perguntas, o pessoal adorou. Que bom. É que quando Pode você falar, diz, eu fico muito feliz, Patrícia, quando você fala isso, porque nós estamos falando da segurança alimentar do ponto de vista da complexidade humana, né? Quando você traz isso, eles desconstroem, né? Eles vão ressignificar, porque o alimentar é diferente de nutrir. Porque quando esses judeus, e aí que você está falando, ele chega no candomblé, ele tem, tá bom, esse alimento físico, que é, né, mas ele é nutrido por amor, por afeto. Eu sempre repito nas minhas possibilidades no diálogo, candomblé é lugar de amor, candomblé é lugar de cuidado. E um cuidado também, é uma comunidade, tem um coletivo, mas tem um individual. Cada pessoa no candomblé é uma pessoa. E a gente junta isso para o coletivo. É um lugar muito especial que eu convido as pessoas a conhecerem o candomblé, porque quando ela conhece, ela ressignifica muita coisa, né? E o candomblé é isso. Também o candomblé, embora temos aí uma tecnologia, as coisas vão avançando, o candomblé é lugar de presença. Você vai compreender, porque é o seu olhar e é o seu sentimento. Imagine você chegar num lugar e ser alimentado, receber um copo d'água com cuidado, você ser olhado com cuidado, né? E também essa muita perspectiva de quilombo, porque nos quilombos eles chegavam, eu digo a gente, porque com certeza, né, os meus antepassados, mas chegavam lá para ser acolhido da situação de distrato, de fome. Então tem um outro nutrir que eu acho que é muito importante. Eu acredito muito que a intolerância religiosa ela está diretamente da superação, diretamente ligado a nutrir, né, a se alimentar de outras coisas, especialmente da nossa origem, daquilo que nós somos realmente, não daquilo que nos impuseram. Desculpa. Luciana, tanto no depoimento, né, que eu entrevistei a filha, né, desse senhor, né, que fundou a editora Palas, quanto de outros judeus e até do meu falecido ex-sogro, que era judeu, e ele dizia o seguinte, que o que trazia... Ele não falava para mim do candomblé, mas ele tinha uma simpatia assim, pelas religiões afro, pelas festas afro-brasileiras, porque é a ideia do acolhimento, né? De chegar e ninguém te perguntar de onde você é, por que você está aqui, né? Eles estavam fugindo de um regime que colocava, né, uma estrela, demarcava e enfiava em gueto, né?
Então, chegar no Brasil e encontrar o sorriso, a receptividade, encontrar o acolhimento aos filhos. Eu já conversei com alguns, né, descendentes desses judeus que chegaram de vários países da Europa, perseguidos pelo nazismo, e eles vão às lágrimas quando eles lembram dessa chegada, né? Ou quando lembram do relato do avô, do pai, todos vão às lágrimas, porque é daquilo que eles foram privados. A primeira coisa que chegou foi poder participar de uma cerimônia e poder comer junto com todo mundo, porque não é só comer, é comer junto, é estar junto, é celebrar junto. Então, a gente tem vários exemplos da própria história do candomblé que mostra, né, como é possível superar a intolerância, né? Uma matriz de acolhimento aí muito importante. Pode falar. E aí acho que é importante quando você fala que são as religiões afro-brasileiras, porque é isso mesmo, né? Assim, a gente tem esse registro também na Umbanda, recentemente revisitando aí o início, né? Como se dá a construção da Umbanda. Esse é um outro espaço. Mas, Patrícia, acho que eu aproveito aqui também, né? Eu sei que aqui tem um professor de história e ele deve saber disso. É uma coisa que eu falo recorrentemente, né? Porque na minha EB a gente acaba que fala muito exatamente da intolerância, do racismo, né? O quanto nós queremos ser referência nessa pauta, o quanto a gente tem trabalhado para isso, tá? Mas sempre problematizando mesmo. E uma das coisas que passam muito, exatamente assim, eu vou falar particularmente, exatamente esse não reconhecimento da importância do povo negro para esse país, né? O quanto esse país ele está construído, né? Está construído em cima de sangue e suor do povo preto, né? E que nós chegamos aqui do jeito que a gente chegou, e a gente vai resistindo isso, vai resistindo com amor, né? Vai fugindo para lá e para cá, mas com muita paciência, com muito amor. Hoje eu lembro de coisas que a minha avó dizia quando era pequena, que eu ficava brava com alguma coisa, ela dizia: paciência, você precisa de paciência e precisa lutar. E aí dizia o nome da minha bisa e da Tata para dizer assim: você precisa lutar. Porque às vezes eu reclamava, eu era uma pessoa também que, sem dúvida nenhuma, sofreu intolerância religiosa, que ainda não tinha esse nome, porque a gente ressignifica, né? Mas era isso. Se eu revisitando anteriormente e hoje, eu sei, aquilo era intolerância religiosa. E como ela trazia assim como uma situação de amor, de cuidado, para reconhecer essa nossa luta e para continuar nessa nossa luta. Não podia desistir. Eu lembro de uma frase muito forte da minha avó, que ela dizia, eu era meio chorona, e ela dizia: guerreiro não chora, guerreiro não chora, para de chorar, vai fazer. Sim, claro que tinha do jeito dela um cuidado, mas tinha uma ânsia muito grande para resistir, era isso que ela estava falando, entendeu? E ela sempre falava muito, e eu acho que isso deve ser lembrado. Os meus filhos vão lembrar e vão contar, e contam para os filhos dele a importância da nossa resistência, porque isso é resistência, a gente é nutrido, esse país é construído em cima desse sangue, e a gente precisa fazer valer e precisa reconhecer toda a nossa luta do povo negro para tudo isso que está aí agora. Então, tudo que a nossa liberdade não foi ganhada, nós não ganhamos, nós conquistamos, e ainda essa liberdade não é uma liberdade que está toda colocada, né? Nós ainda temos muito a caminhar, mas a gente continua na luta, é isso. Muito grata. Em nome de todos nós, eu vou. Como só temos 3 perguntas, eu vou pedir para as pessoas que escreveram lerem. Então, o Ricardo Mendonça, por favor, pode abrir seu microfone e fazer a sua pergunta, já que só temos 3 perguntas, mas são perguntas complexas. Vamos lá, Ricardo. Deixa eu ver, nem lembro o que eu perguntei, me perdi aqui. Eu tinha perguntado o seguinte, agora a gente entra em agosto, que é o mês de Obaluaê, e tem o Olubajé, e que é uma das festas mais lindas nessa coisa do nutrir, do alimentar. Aí queria que a Iá falasse um pouquinho. Esqueci de pedir a bênção, Iá. Me abençoe, Ricardo.
E principalmente nesse contexto, né, que a gente está vivendo de pandemia, dessa necessidade da gente curar não só o corpo, né, mas a alma também da sociedade está completamente adoecida, apodrecida. E aí é isso. Minha pergunta é essa. Você queria que eu Mãe falasse da um pouco? senhora. Eu já Falasse posso? sobre o banquete, né? Esse banquete. Ai, falar do banquete de Pai Obaluayê é falar de uma perspectiva de cura, de saúde, de varrer todos os males, né? Porque o Lubagé é sagrado. Bom, toda divindade para nós mas o Lubagé é muito especial e eu acho que nesse contexto, né, nos últimos 2 anos, o que nós fizemos muito foi reverenciar Pai Obaluayê. São Paulo, Rio de Janeiro e em todos os lugares houveram momentos marcados para que todas as casas que fossem possíveis rezar para Pai Obaluayê, exatamente para que ele varresse os males da terra, né? Para pedir para acalmar a terra. Então, o que eu consigo dizer é que, na verdade, eu penso que nós fomos provocados a esse olhar ainda mais. Porque nas casas se reverencia, de acordo com cada necessidade, as divindades, mas por conta da pandemia, né, dessa coisa mundial, acabou se reverenciando muito mais, solicitando para acalmar a terra e para varrer os mares. E o Olubagé, o ano passado, eu sei que muitas casas não tiveram, inclusive a minha, né? Esse ano, algumas casas, por conta de estar vacinado, com um número muito reduzido, só para aquelas pessoas, algumas só para os filhos vão fazer, não aberto, né? Porque é a orientação até da própria divindade ainda, o cuidado, e que vai alimentar, mas exatamente, Ricardo, como você falou, assim, alimentar não só físico, né? Mas alimentar espiritualmente, trazer a cura, fazer o pedido, comer aquilo comer aquilo sagradamente, porque o Olubagé é uma comida sagrada como as outras, mas ela tem, né, ela tem a folha, que significa a mão, né? E aí a gente come aquilo e vai se nutrindo e vai sendo alimentado e vai pedindo, né? Porque o que eu tenho percebido é que cresceu a solicitação. E o que a gente tem pedido também é para que cresça a compreensão exatamente do nutrir. Acho que é isso. É isso? E só para quem não conhece, assim, como é o rito, como acontece o banquete, porque tem muita gente aqui que talvez não conheça, né? Só a descrição, assim, mais ou menos. O que eu consigo descrever aí, salvando como é o rito, eu vou falar aqui o que é possível, né? Então, o Olubagé é uma comida que tem uma parte anterior para algumas casas, que é o orô, então faz lá a oferta, a oferenda à divindade, e se cozinham vários tipos de comida, de todo o xirê, todo. E aí é um momento, então, na casa de Candomblé. Então, tem o dia que a gente chama, então, Olubagé, o dia, né, do Olubagé, as pessoas vão para os terreiros e lá é servido essa comida como um momento de comunhão. Então, para quem não conhece, vai até um terreiro de Candomblé, eu vou para o Olubagé, então tem um momento lá da solicitação, da invocação da divindade, a divindade é invocada, né? Depois a divindade chega, então as panelas são trazidas assim com uma cantiga, né? Já reverenciando o rei, reverenciando o dono da terra, o dono desse momento, né? A comida é abençoada mais uma vez e é servida a todas as pessoas, tudo aquilo que tem em cada panela, e que são várias comidas que vão ter ali, inclusive com relação a outras divindades, e ela é servida para as pessoas que chegarem na casa de Candomblé e vão poder comer e se alimentar desta comida.
Será que é possível entender? Ricardo, tranquilo? Lindo. A comida é maravilhosa. Eu sempre, quando eu vou, eu dou vexame. E acho, né, Ricardo, acho que é muito importante a gente falar desse nutrir, em todos os sentidos, dessa recomposição, porque o candomblé é esse lugar de recompor. Né? Então, é a comida e o alimento como um todo. Sim, exatamente. E tem aquela parte onde a gente, depois de comer, passa a coisinha, a trouxinha de mamona, né? E depois vai e leva tudo aquilo embora. Também é muito bonito, porque a gente sente essa liberação de algo que foi embora. Isso, né? Para varrer os males, né? Eu falei aqui anteriormente. Obrigado, Iá. Muito obrigado. Maravilha. Agora uma pergunta que é minha, tá, mãe Luciana? É assim, há algum tempo surgiu na Bahia o acarajé de Jesus, que foi bastante polêmico, apareceu na imprensa, as ciências sociais debatendo bastante, que tem trazido muitas dificuldades porque esse ato está marcado pela ideia de intolerância religiosa, né? De uma ideia de sacralizar, de purificar, de retirar e ansando o acarajé, terrível, né? A senhora poderia, então, nos explicar... De desacralizar, né? Exatamente. E aí a minha pergunta é na contramão desse desrespeito, né? A minha pergunta é se a senhora pudesse nos ensinar, nos explicar o significado do acarajé, o sagrado do acarajé, para a gente entender a violência que aconteceu, entendeu? O oposto. E aí eu já queria trazer uma boa notícia, que eu também tive, acho que a semana passada, dizer que não é permitido na Bahia chamar de bolinho de Jesus, né? Porque ele foi tombado, né? O acarajé, e ele tem que ser chamado de acarajé. Claro que aí tem lá, né? A gente tem uma dificuldade de garantir aquilo que está colocado do ponto de vista da lei, né? Mas a semana passada eu soube por um historiador amigo meu, né? E ele me disse, olha, eu falando, olha, o acarajé, como é que tá lá na Bahia, né? Porque é uma coisa centenária também. E é o empreendedorismo, é a coisa sagrada ligada também ao empreendedorismo, tem uma coisa diretamente ligada à religião. O acarajé, ele é o fogo, né? Que na verdade, é o acará, que é a comida de mãe Oiá, que vem para alimentar, é o fogo, né? O acarajé é isso. Tem um preparo, eu diria, centenário, porque passa de mãe para filha, tem toda uma proposta de buscar o dendê, de separar aquele óleo, o feijão. Hoje se faz o acarajé, hoje não, né? Se faz o acarajé para comercializar. Mas ele era comercializado somente pelas baianas, porque não era qualquer pessoa que podia fazer um acarajé, como tentou se fazer aí numa ideia de tirar aquilo que é sagrado, de tirar a origem do acarajé de África, né? de mãe Oiá e desse alimento. O acarajé é sagradíssimo e isso está garantido. Ele vem por isso que ele é quente, né? Aquela bola de fogo, né? Acará quer dizer bola de fogo. Então, ele é feito sempre com muito cuidado, com muito zelo. Ele tem um trabalho manual. O acarajé, para se fazer o acarajé, tem um trabalho. Tem segredos, né? Você não pode fazer o acarajé lá, as baianas dizendo de qualquer jeito, né? Tem que ter muito cuidado, tem que conversar com o orixá, tem que pedir autorização. Então, tem uma herança aí, né? Passada de mãe para filha. Então, tem famílias que são só baianas de acarajé, que foi passada para um, que foi passada para outro, que sabe como fazer, sabe a importância do acarajé, considerando, inclusive, a divindade, que é a minha divindade, que ele está diretamente ligado. Assim. Responda, professora? Totalmente, muito grata. Agora eu vou passar a palavra ao Felipe Gomes. Felipe, pode abrir o microfone e fazer a pergunta que você tinha escrito aqui. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. É isso, Motumbaia, a sua bênção, tá? Mãe abençoe, bênção. Amém. Bom, a minha pergunta é porque eu vejo já há um tempo, né, dentro das discussões, um dito, né, que diz que o candomblé já não é mais democrático,
Isso tendo em vista os preços altos tanto das iniciações dos filhos quanto dos ebós e tal. Só que eu não faço ideia se isso faz sentido, né? Se essa discussão faz sentido, e até que ponto os candomblés eles não têm alguns movimentos para iniciação dos filhos, que não tem condições e tal. E se essa crítica que vem muitas vezes de filhos, né? De filhos de santo, se isso faz sentido, se por acaso em algumas casas isso infelizmente acontece, como é que funciona? Eu não sei se entendeu, mas se aí Entendi, acho que entendi. Acho que entendi. Felipe, eu diria que a pergunta é se faz sentido ou não faz sentido? Faz sentido você perguntar, que é para compreender. Agora, se de fato isso acontece, eu já não consigo garantir, mas tem notícias, né? Mas eu fico com muito cuidado nas notícias, porque eu entendo assim. É muito engraçado como as pessoas entendem esse espaço sagrado. Então, mais uma vez, outras denominações têm outras formas de colaboração. Entendeu? Então, por exemplo, você dá determinado valor do seu salário mensalmente, e ok, não vejo críticas ou grandes críticas em relação a isso. E o que eu sei do candomblé, e eu vou falar muito desse lugar que é a minha casa, é o seguinte: tem pessoas que têm condições e elas vão chegar e elas vão dar a sua retribuição, é isso, né? Esse nome, a gente não fala aqui pagamento, ela retribui, até porque é isso mesmo. Hoje nós estamos num espaço que foi adquirido, então para adquirir um espaço, uma terra, você precisa de ter dinheiro, valor, é isso, entendeu? Você tem consumos, água, luz, enfim, várias coisas. Até hoje um obi, assim, você não consegue... Obi é um oráculo, né? Porque a gente usa para conversar com a divindade. Então, mesmo que você plante, por exemplo, eu tenho um pé de obi aqui, ele já tem 5 anos, ele não deu nenhum fruto. Mas eu diria para você que em 5 anos eu devo ter usado tranquilamente muito mais do que 500 frutos desse. Isso é comprado, ele é adquirido. Então, tem um movimento financeiro que a casa precisa fazer. Então, você paga a água, você paga a luz, você compra as coisas que são necessárias, você faz o ebó, que é a oferenda, e essa oferenda ela é comprada. Quem não puder chegar na casa de candomblé, e aí poderia aqui dar pelo menos muitos nomes, ele vai receber o auxílio que ele precisa. E outras pessoas vão chegar na casa de candomblé e vão contribuir, inclusive, para que a casa tenha condição de ajudar aquelas pessoas que não podem, entendeu? Então, eu acho que tem uma queixa, mas ela varia, eu já ouvi algumas coisas assim. Percebo também que é preciso, é necessário se reconhecer todo esse movimento que as casas de candomblé têm, até porque às vezes eu ouço alguém dizer assim, mas eu fui naquela casa de candomblé e lá é bonito, lá tem isso, tem aquilo. Nós não temos herança, nós não recebemos herança, a nossa herança é a resistência, a nossa herança é trabalho, então é preciso compreender que as casas de candomblé também, as religiões de matriz africana, assim as afro-brasileiras como a Umbanda, é possível que esses lugares estabeleçam valores, inclusive para garantir a manutenção da casa, né? Senão você não consegue manter, mas eu tenho notícias muito boas da minha casa e de outras, que uma pessoa que chegar, uma pessoa que estiver empobrecida, ela vai receber o atendimento, o acolhimento, porque a gente não pode esquecer, né, que esses espaços são espaços de acolhimento, ela não vai deixar de ter o seu atendimento porque ela não tem condição de retribuir do ponto de vista financeiro. Ok, Patrícia, Felipe? posso só dar um depoimentozinho? Pode dar o depoimento sim, Ricardo. Rapidão, Aí a rapidão, mãe descansa rapidão. a garganta um pouquinho. Rapidão. Esses anos de frequência em candomblé, eu não sou iniciado, mas estou próximo ao candomblé há quase 30 anos. E eu nunca vi não ter alguém que chegue para se iniciar e tudo. Várias casas.
a pessoa não ser atendida. Existem lá os meios de se proporcionar o dinheiro, a necessidade, quem está junto, eu, por exemplo, adoro colaborar, sempre que eu posso colaboro, não só para as iniciações, mas para as festas também, né? Quando tem festa de orixá, passa aquela vaquinha, todo mundo colabora um pouco, e eu nunca vi uma pessoa, eu já escutei essa história, que pode ser muito caro, realmente, deve ser caríssimo, porque é o tanto de coisa, né, que você imaginar aquela lista gigantesca, não só de comida, todas as coisas, as oferendas, as roupas, enfim. Todo aquele espetáculo, né, aquela ópera que a gente vê quando chega lá, ela tem um custo, né? Mas eu nunca vi alguém chegar que precisava se iniciar com qualquer coisa e a pessoa não fazer isso, né? Às vezes demora até um tempinho até juntar a grana e tal, mas eu nunca vi alguém ficar sem. Mesmo coisa mais simples, como um ebol, um tratamento, qualquer coisa, nas casas que eu tenho acompanhado nesse tempo, sempre se dá um jeitinho, né? Acho que tem essa coisa também do candomblé, que é essa estratégia de vamos dar um jeito nisso, né? A comunidade tem essa função também. Sim. É só o meu depoimento do que eu tenho observado nesse tempo. Muito bacana. Obrigada, Ricardo. E a mãe, agora tem uma pergunta minha muito simples. Há projeto coordenado pela senhora de hortas? Nesse momento, não. Não. Tá. Na verdade, a gente está ensaiando aí, chegou aqui uma voluntária, mas aí ela teve problemas de saúde, então a gente está ensaiando. Aí eu estou super ansiosa para, inclusive, plantar o caramoela por aqui, né? Quero apresentar a minha comunidade, e aí não só a minha comunidade do terreiro, mas também a comunidade que a gente atende aqui. Então, neste momento, tem uma hortinha, uma coisa muito mais minha, tem uma relação muito mais afetuosa do que de produção. É assim, é um projeto que eu comecei o ano passado, muito nesta relação com a terra, né? Então, lá eu tenho hortaliças, muita coisa de folha do candomblé mesmo, mas não é um projeto de horta. Isso é uma proposta para o futuro bem próximo, assim, Patrícia. Coisa boa. E agora eu passo a palavra para a última pergunta, que é do professor Alexandre Godoy. Professor, por favor, microfone. Bom, então, bênção, e a Luciana, né? Eu gostaria, assim, de saber, né, se possível, se pudesse comentar a diversidade do candomblé no Brasil, né? Porque o candomblé também não é uma coisa só, né? Ele tem, dependendo da região, né, onde a gente tem diferentes matrizes africanas ali envolvidas, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco dessa riqueza, porque é importante também, né, para combater a intolerância, a gente conhecer o candomblé também é diverso, né? Então, sim, se fosse possível comentar em poucas palavras, porque eu sei que são muitas matrizes e eu gostaria de ouvir você falar. E você sabe que, recentemente, até ouvindo, né, que é isso, acho que é importante dizer que o candomblé é diverso mesmo, e algumas a gente colocou, na verdade, num pacote de tudo o candomblé, mas algumas religiões são do culto, mas não necessariamente do candomblé, mas são religiões de matriz africana. Acho que isso é importante dizer. E aí a gente tem, né? A gente tem deixa eu lembrar o nome direitinho. Lá de Recife, Xangô de Recife, né? Que é uma gente, é o que eu estou dizendo assim. Oi, Luciana. Gente, ela já está retornando aqui, só um instantinho. Só um instantinho. Vamos aguardar só um instantinho ela retornar. Obrigada, Alexandre, pela pergunta, é bem legal. Patrícia! Voltou. A Luciana voltou, gente. Eu só vou pedir para todo mundo desligar o microfone. Só a Luciana agora com o microfone ligado, por favor. Monitoria, ajuda a Luciana a ligar o microfone. Monitoria.
Quando cai, eu esqueço que precisa ligar o microfone. Então, professor, o que eu digo é que é isso, nós colocamos num pacote, né? E eu digo, nós, as pessoas, talvez até para maior compreensão, eu diria que quando a intolerância religiosa, inclusive, a manifestação da intolerância religiosa, eles nem falam candomblé ou umbanda, né? Eles falam os macumbeiros. Então, todo mundo é macumbeiro, tá de roupa branca, não importa se nem é do candomblé, e aí eu quero dizer assim, se é de Xangô de Recife, se é Fon não, Fon a gente diria, há uma divisão que diga, não, os Fons não são do candomblé, outras que é de candomblé. O que eu consigo dizer é que tem uma riqueza, e aí o senhor falou muito bem, uma riqueza muito grande, né? Que eu vou falar mais de Xangô de Recife, que é o que eu pouco vi, mas eu vejo também muito próximo essa coisa do acolhimento, essa coisa do cuidado. E aí acho que é importante dizer que mesmo nessa diversidade, algumas coisas são iguais ou muito próximas. Acho que é importante dizer isso, né? Eles têm o mesmo cuidado, o mesmo acolhimento, uma proposta com a divindade de seriedade, né? Eu acho que é isso. Eu estou tentando lembrar o nome de uma... Ai, é o... Espera aí só um pouquinho. Eu falei do Xangô de Recife. É uma outra divisão também, né? Não do candomblé, mas de religiões de matrizes africana. Acho que é isso que eu consigo. Tem um nome importante agora que eu esqueci. Eu anotei aqui. Desculpa. Obrigado, imagina. Maravilhoso. Bom, gente... Você já foi a algum candomblé, professor? Já. Já foi. Que bom. Que é isso, quero fazer esse convite das pessoas. Isso não significa pertencer, não é nada disso, mas visitar, né, para ter o seu olhar do que é a religião de matriz africana, para além do estudo, mas o negro, cuidando do povo negro, né? E também tem outras etnias que estão postas aí nesta relação com o candomblé, até por uma relação ancestral que é muito importante, né? Para que esse respeito ele venha com uma outra significação, para ver o quanto a divindade ela é respeitada, né? O quanto tem essa proposta circular do mais novo para o mais velho, né? O tempo todo nós dançamos em roda, muito numa perspectiva de igualdade, resguardando inclusive a hierarquia, né? Porque o candomblé também é esse lugar de hierarquia para zelo, para cuidado. É isso. Bom, pessoal, eu quero agradecer imensamente aí a Luciana de Oyá por esse encerramento belíssimo da nossa disciplina, Panafricanismo, Negritude, Panarabismo, a dimensão local, por agradecer também esse público maravilhoso de estudantes e o público, né, da sociedade, né, que está aqui com a gente, e dizer o seguinte, né, na verdade, nós temos os caminhos na nossa própria vida da superação de todas as dificuldades. O que a gente precisa é apontá-los, dignificá-los, honrá-los e dar destaque, né? E dizer que o candomblé ele transcende todas essas discriminações e intolerâncias que passa. Mas cabe a nós honrar essa religião, honrar todas as religiões afro-brasileiras, para que esse transcender não seja marcado por mágoas, ferimentos, por detratação do nosso próximo, né? Que esse transcender do candomblé seja acompanhado de respeito a todos os seus filhos e filhas, de respeito a todos aqueles que veem nos valores do candomblé uma forma de se reconstituírem, de descobrirem a sua própria humanidade, né? Então, eu só vou pedir, por uma questão de carinho, hierarquia e respeito, que a mãe nos dê uma benção, porque a gente está encerrando o nosso semestre hoje, né, de estudos,
para que a gente possa saber encerrar é muito importante, né? E antes de eu pedir a sua bênção, eu só queria saber se a Janete queria fazer algum comentáriozinho antes da nossa mãe dar uma bênção aqui para a gente. Quer, Janete? Eu gostaria de agradecer, dizer que é muito importante, né, na vida o nutrir. No momento que tem tanta fome, né, é muito importante. Eu agradeço muito a mãe Luciana de Oiá. Obrigada, Patrícia. Obrigada a todos e a todos e a todos que nos deu essa possibilidade de uma reflexão profunda nessa noite. Muito obrigada. Axé. Axé, axé. Então, mãe, eu queria pedir que a senhora nos abençoasse a todos os monitores, Stephanie, Denise, Matheus, Aline, Samira, Sara e Pedro. Que esses jovens tenham muita força aí para continuar nesse segundo semestre com a gente, né? E que todos que estejam aqui tenham essa força renovada pelos bons ventos de nossa mãe Oiá. Por favor, mãe, a palavra é sua. Eu quero muito agradecer. Professor, depois eu mando aí, acho que dá para fazer uma conversinha, senti em falta, tá? Quero muito agradecer, assim, Patrícia, muito obrigada pela acolhida, muito obrigada pela disponibilidade, muito obrigada por me homenagear, mas aí eu estendo essa homenagem a todos vocês, a você e a todos que estiveram aqui hoje. Muito obrigado aos alunos, né? Não vou conseguir falar o nome de todos, Stephanie, mas sintam-se todos abraçados, sintam-se todos abençoados. Eu fiz um caminho, ultimamente eu tenho optado por fazer caminhos aqui de trazer as minhas contribuições dos meus ancestrais, né? Não recorri à literatura, mas na minha fala vocês vão encontrar aqui muitos dos que se estão nos livros, mas que eu aprendi, ressignifiquei a partir da fala das minhas senhoras, da minha mãe, da minha avó. Então eu trago aqui as falas e o meu aprendizado do nutrir, do amor, de tudo de melhor que eu aprendi no candomblé, entendeu? Então eu trago para cá os ensinamentos da Dionísia, minha avó, de Aparecida Bispo, de todos os meus ancestrais, daqueles que eu conheci e aqueles que eu sei da caminhada, entendeu? E que tem aprendizados desse. Então, quero agradecer muito, professor Alexandre, muito obrigado. Lucas, muito obrigado aos meus filhos da minha EBE, que estão aqui na live, porque eu digo que toda vez que eu olho para o lado e vejo que os meus filhos estão, que eu sou exemplo para eles, aumenta a minha responsabilidade. Tem na minha fala muito das nossas contribuições, daquilo que a gente discute no terreiro. Então eu peço mesmo a bênção de todos. Eu peço à Mãe Oiá que pelo dia de hoje nos abençoe, a Pai Exu que nos abençoe, especialmente a Mãe Oiá, a Pai Xangô, até lembrando da professora Patrícia, que é filha de Xangô, então eu peço a Pai Xangô que nos abençoe, a Pai Omulu nesse mês maravilhoso, que nos traga a cura, que varra da terra todos os males, que varra das nossas vidas todos os males, e que todo o alimento ingerido por nós seja em toda a perspectiva, em todas as dimensões de alimentar o nosso corpo, o nosso espírito e a nossa alma. É isso. Eu peço a Mãe Oiá, Oiá Missão Orum, Oiá Firiagã, que nos abençoe grandemente, sintam-se abraçados e que chegue brisa leve na vida de cada um de vocês. É isso. Axé. Axé, axé. Muito grata a todo mundo que aqui esteve. Um beijo muito grande. Bom fim de semestre, bom início de semestre. No mês, Patrícia, eu mulo. Pode falar, Ricardo. Depois vamos marcar aí uma excursão da turma toda quando tiver a próxima festa, quando finalmente a gente se liberar, tiver livre. A gente visitar aí a Lúcia. Eu acho que a Lúcia. Topo. Tranquilos. Eu coloco aí, acho que alguém pode colocar o Lucas ou a monitoria, pode colocar o endereço do Ileobar, Axé Ogodô,
vocês podem visitar lá, e assim que for permitido, a gente abre para que vocês venham nos conhecer, serão muito bem recebidos. Vocês vão conhecer o Ileobá Godô, vocês vão conhecer o Lar Maricininha, que é a ONG que tem esse projeto de segurança alimentar e que vai ser um prazer enorme recebê-los aqui, viu, gente? Tudo de bom para vocês e que o semestre que vem seja muito mais abençoado em nossas vidas. Obrigada, viu? Axé, muito Axé. grata. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite infinitamente.